Canal Louvor das Escrituras. Gênesis cantado. Gênesis 11. A Torre de Babel. A confusão das línguas. Naquele tempo toda a terra falava a mesma língua então. As mesmas palavras eram ditas, havia uma só expressão. Partiram rumo ao Oriente e ensinar foram morar. Numa planície encontraram um lugar para habitar. Disseram uns aos outros: vamos tijolos queimar. Em vez de pedras usaram e piche para juntar. E disseram: vamos construir uma cidade até o céu, uma torre que nos faça famosos sobre o véu, para que não sejamos espalhados pelo mundo sem direção. Mas o Senhor desceu do céu para ver a construção. A cidade e a torre erguida pela força da união. E o Senhor então disse: eles são um só povo aqui, uma só língua falam todos, e isso é só o início assim. Nada vai impedir o que pensarem em fazer. Vamos descer e confundir a língua para não entender. E o Senhor os espalhou pela terra em toda a direção, e eles pararam a obra e cessou a construção. Por isso Babel foi chamada, pois ali houve confusão. O Senhor confundiu as línguas e espalhou cada nação. Estes são os descendentes de Sem após o dilúvio. Com 100 anos teve Arpaxade, 2 anos depois do início. Depois viveu muitos anos e filhos vieram também. A linhagem foi seguindo como Deus determinou além. Arpaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. Eber gerou Peleg. Quando a terra foi dividir-se, Peleg gerou Reu, e Reu gerou Serug. Serug gerou Naor, e Naor gerou Tera. E Tera com 70 anos teve filhos a nascer. Abrão, Naor e Harã, nova história a florescer. Harã foi pai de Ló, mas morreu em sua terra, em Ur da Babilônia, enquanto Tera ainda era. Abrão casou com Sarai, e Naor com Milca, então filha de Harã também, seguindo a geração. Mas Sarai não tinha filhos, pois estéril ela era. Então Tera partiu de Ur rumo à terra de Canaã. Levou Abrão e também Ló, e Sarai sua companhia.
mas chegaram até Harã e ali ficaram a viver. E Tera viveu seus dias até o tempo se cumprir e morreu com 205 anos, encerrando sua jornada. E assim segue a história da promessa iniciada. Gênesis 12. O chamado de Abraão, fé e promessa. Um dia o Senhor Deus falou: saia da sua terra então, deixe a casa do seu pai e siga em outra direção, para uma terra que eu mostrarei. Confie e venha após mim, farei de você uma grande nação, eu abençoarei. Seu nome será conhecido e bênção você será também. Abençoarei quem te abençoar e quem te amaldiçoar também. E por meio da tua vida abençoarei os povos. Amém. Abrão partiu como Deus falou, com 75 então saiu de Harã com Ló, seguindo a direção. Levou Sarai, sua esposa, e tudo o que conquistou, riquezas, servos e bens, e a terra de Canaã chegou. Passou por Siquém primeiro, na árvore sagrada de Moré. Ali o Senhor apareceu e disse: esta terra darei aos seus descendentes, que virão depois de ti. E ali Abrão construiu um altar para o Senhor ali. Depois foi para a montanha entre Betel e Ai ficou, e ali também levantou altar e ao Senhor adorou. Seguiu caminhando pelo sul, na terra que Deus lhe deu. Mas houve fome na terra e ao Egito ele desceu, para ali viver um tempo, até que a fome cedeu. Ao se aproximar do Egito, disse Abrão à sua mulher: você é muito bonita e isso pode trazer dor cruel. Quando os egípcios te virem, dirão: é mulher dele. E por tua causa me matarão, mas a você deixarão viver. Diga que és minha irmã, para que eu não venha morrer. E por tua causa serei tratado bem, e minha vida vou manter. Quando chegaram ao Egito,
viram que Sarai era bela, os oficiais do rei notaram e falaram ao rei dela. Ela foi levada ao palácio e Abrão foi favorecido então. Recebeu rebanhos e servos e riquezas em sua mão. Mas o Senhor feriu o rei e sua casa também, com doenças por causa de Sarai, que estava ali além. Então o rei chamou Abrão e disse: por que fez assim? Por que não disse que era tua esposa e enganaste a mim? Você disse que era tua irmã e eu a tomei por mulher. Agora leva tua esposa e saia daqui, se puder. Então o rei deu ordem e Abrão foi enviado com Sarai, e tudo que tinha do Egito foi retirado. E assim segue a caminhada de quem ouviu a voz do Senhor. Entre promessa e provação se cumpre o plano do Criador. Gênesis 13. Separação de Ló, escolhas e consequências. Abrão saiu do Egito com tudo que conquistou, com Sarai e seu sobrinho Ló, para Canaã retornou. Era muito rico Abrão, com prata, ouro e gado também, e caminhava pela terra que Deus prometeu além. Foi de um lugar para outro, até Betel novamente, ao lugar onde já esteve, e buscou a Deus presente. Ali estava o altar que havia construído antes, e Abrão adorou o Senhor com fé firme e constante. Ló também era rico, com rebanhos e servos seus, mas a terra não suportava tantos bens entre os dois. Faltavam pastos para todos e a disputa começou. Os pastores de Abrão com os de Ló se enfrentou. Então Abrão disse a Ló: não é bom vivermos assim, somos parentes próximos, que haja paz entre nós, enfim. Escolha a terra que quiser, pois diante de ti tudo está. Se fores para
esquerda, para a direita eu irei caminhar. Se fores para a direita, para a esquerda seguirei. Ló olhou toda a planície do Vale do Jordão, viu que era bem regada, como um jardim em visão, como a terra do Egito antes da destruição de Sodoma e Gomorra, que ainda estavam na região. Então Ló fez sua escolha e para o leste ele foi, e assim se separaram, seguindo caminhos depois. Abrão ficou em Canaã e Ló foi morar no vale, armando tendas até Sodoma, mesmo em terra que o mal vale, pois o povo daquela cidade era mau diante do Senhor. Depois que Ló partiu, Deus falou com Abrão: olha ao redor de onde estás, em toda a direção, norte, sul, leste, oeste, tudo isso te darei, a você e aos seus descendentes para sempre. Assim farei tua descendência como pó da terra, então impossível de contar, tamanha será a multidão. Levanta-te e percorre a terra de um lado ao outro sem fim, pois toda essa terra eu entregarei a ti. Então Abrão levantou acampamento e foi para Hebrom morar, perto das árvores de Mamre. Ali decidiu ficar e construiu mais um altar ao Senhor para adorar. E assim segue a jornada de quem confia na voz de Deus. Entre escolhas e promessas se cumprem os planos seus. Gênesis 14. A vitória de Abraão, o Deus Altíssimo. Naqueles dias 4 reis se levantaram para lutar. Anrafel, Arioque, Quedorlaomer a liderar, e Tidal também seguia na aliança para guerrear contra 5 reis do vale que decidiram se levantar. Eram
de Sodoma e Gomorra. Admá, Zeboim e Bela também. No vale de Sidim se juntaram para enfrentar o poder que vem. Por 12 anos foram servos, mas no 13º houve revolta. E no 14º ano a guerra veio à tona. Quedorlaomer e aliados venceram povos pelo caminho. Refães, Uzins e Emins não resistiram ao seu domínio. Derrotaram os Oreus até o deserto alcançar. Voltaram até Cádiz e tudo vieram arrasar. Também os amalequitas e amorreus derrotaram ali. Então os 5 reis saíram para no vale combater. 4 contra 5 na batalha, decidindo quem vai vencer. Mas o vale tinha armadilhas, poços cheios de piche. Então os reis de Sodoma e Gomorra caíram na confusão. E os outros fugiram para os montes se esconder. Os vencedores levaram tudo de Sodoma e Gomorra. Então, mantimentos e riquezas, sem deixar nada no chão. E levaram também Ló, que ali vivia. Então, com tudo que era dele, seguiu como prisioneiro na mão. Mas um homem escapou e foi a Abrão avisar que Ló havia sido levado e era preciso lutar. Abrão, o hebreu, ouviu e decidiu agir. Então reuniu seus 318 homens fortes em sua mão. Perseguiu os reis até Dan e de noite foi atacar. Dividiu seus homens em grupos e venceu sem hesitar. Seguiu até Roba distante, ao norte de Damasco então, e trouxe de volta tudo com vitória em sua mão. Trouxe Ló e suas riquezas e todos que estavam ali. Ao voltar da batalha, o rei de Sodoma o encontrou no vale do rei chamado, onde o encontro se formou. E Melquisedeque surgiu, rei de Salém, sacerdote fiel, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão do céu. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador, que fez os céus e a terra e entregou teus inimigos ao teu favor. Louvado seja o Deus Altíssimo, que te deu a vitória então. E Abrão deu o dízimo de tudo que ganhou na mão. Então o rei de Sodoma disse: fique com os bens, eu peço a ti, mas devolva as pessoas que estavam ali. Mas Abrão respondeu: levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, meu Senhor. Não ficarei com nada teu, nem um fio ou sandália sequer, para que nunca
por querer. Nada tomarei para mim, além do que foi consumido então, mas meus aliados terão a parte que lhes cabe na mão. E assim termina a batalha, com vitória e honra diante de Deus, pois quem confia no Altíssimo vê cumprir os planos seus. Gênesis 15. A aliança de Deus com Abraão. Promessa confirmada. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades, uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos. Mas Abrão os enxotava quando começou a anoitecer. Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado, irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá. Pois eu não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. À noite
noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Acione o sininho das notificações para ser avisado de novas publicações. Deus seja louvado.